Vai, filho, toma esse tercinho, filho. Leva o santinho, não esquece o trevo. Não esquece o trevo e leva a corujinha. A corujinha, que é bonitinha, corujinha, leva. Tchau, filho, tchau. Oi, turma, tudo bem? Aula 70, binômio de Newton. Vamos começar a entender o que é essa ferramenta matemática fatorial. Essa ferramenta é utilizada em análise combinatória, probabilidade e assim vai. O que acontece no fatorial é que, por definição, vamos separar aqui, tá? Por definição, 0 fatorial você considera como 1. Vamos pensar nessa ferramenta, tá? De aplicação. O n fatorial, eu já vou explicar o que é isso numericamente para você entender melhor. Nessa situação, o n é sempre um número pertencente aos naturais. Os números naturais quais são? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando tem o asterisco, é que aí não considera nessa situação o 0, tá? Então aí você tira o 0. Então aqui o asterisco é tirar o 0. Tá bom? Então, n asterisco, se nós fizéssemos assim, n asterisco eu teria que eliminar o 0, tá bom? Muito bem, um exemplo de aplicação é, por exemplo, o 5 fatorial. O 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial, por exemplo. Que também pode ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial pode ser, então aí eu posso, tá vendo uma sequência? Então no final das contas, eu posso fazer isso aqui. Vezes 2 fatorial. Um desses modelos você pode usar. Só para terminar, então esse número 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então nós teríamos aqui 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 2 é 6. Então aqui nós teríamos 120. Tá? Isso também veremos em permutação, que é um assunto. Quando você troca de posição, as letras de uma palavra de posição, você tem a permutação, né? E aí a permutação, essa troca de posição, ou essa troca numérica, a gente usa também fatorial. Então, se nós quiséssemos achar quanto que dá o n fatorial dividido por n menos 1 fatorial, né? Por exemplo, e agora eu não tenho o valor numérico. Como é que eu faria? O fatorial, para você entender por que eu fiz essa primeira passagem aqui. Repare que o número ele vem depois multiplicado pelo n menos 1. Ó, então 5, 5 menos 1, 4. Né? Ó, 5, o 4 vezes 4 menos 1. O 3 vezes 3 menos 1. E assim vai. Então eu posso reescrever isso daqui como n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Que seria numericamente igual a esse modelo aqui, ó, inicial que você está vendo aqui. Tá? Dividido por n menos 1 fatorial, nós temos então, vou simplificar aqui, dividindo esse por esse, nós temos igual a 1. Visto que na multiplicação eu escolho quem eu quero dividir. Então aqui vai dar 1, que é o mesmo número. O resultado, então, desta divisão simplesmente é o n. Tá? Então, é isso aí. Esse é um começo. Turma, então, agora vamos entender o número binomial depois das suas aplicações, né? O número binomial eu escrevo assim, ó, n sobre P, dessa forma aqui. Também conhecido como numerador e denominador. Esse é o cálculo quando você, por exemplo, quer combinar as coisas, de análise combinatória. E nós vamos ver algumas aplicações também nos desenvolvimentos aí. Então eu escrevo simplesmente n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Tá? Então, essa condição aqui
é quando o n é maior ou igual ao p. Já vamos exemplificar. Se nós tivermos um número binomial em que o n é menor do que p, se nós tivermos o numerador menor do que o denominador, nós temos isso igual a zero, tá? Mais uma vez, o aluno, mas como assim? Isso é uma ferramenta. Então, de maneira geral, nós utilizaremos esse daqui. Então, se eu tenho, por exemplo, um número binomial 2 no 1, como é que eu calculo isso? Eu calculo 2 fatorial sobre 1 fatorial, né? 2 menos 1 fatorial, tá? 2 menos 1 fatorial. 2 fatorial, nós teríamos 2 vezes 1. Aqui 1 fatorial é 1. 2 menos 1, 1 fatorial também é 1. Então, nós temos aqui o resultado como sendo 2. Tá? Fala assim. Turma, aí então deu 2 sobre 1, que deu 2. Né? O resultado do número binomial 2 sobre 1. Tá. Aí você fala, professor, mas como é que eu vou usar isso? Por exemplo, eu tenho aqui duas letras do alfabeto, A e B. De quantas maneiras eu posso combinar o A e B colocando num único espaço, que cabe uma letra só? Então eu posso colocar a letra A aqui, ou posso colocar a letra B, né? Tá? Então, na verdade, eu tenho duas possibilidades posso colocar a letra A ou a letra B. Muito bem, isso daí é uma coisa simples. Mas aí eu faço o seguinte, seria uma combinação de duas letras, uma a uma, tá? Que nós teríamos aí duas possibilidades, tá bom? Vamos continuar com isso agora, entrando no triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal, você pega a primeira coluna aqui e preenche com o número 1, tá? Na segunda linha, você escreve como eu estou fazendo aqui. No momento que eu fizer somar esses dois números da linha, eu tenho o número aqui da coluna. Então, veja bem, ó, ando na horizontal, somo dois números e desço. Então, 1 mais 1, 2. Fazendo assim, eu vou criando esse triângulo. Vai formar um triângulo, olha só. 1 mais nada, 1. Agora, ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais nada, 1. Tá vendo? Nós vamos formando o triângulo. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1 mais nada, 1. 4 mais 1, 5. 6 mais 4, 10. Isso tem uma aplicação. 4 mais 1, 5. E 5 mais nada, 1. Tá vendo? Aí, e assim por diante, né? Então, vamos terminar de preencher aqui só para você ver. 20, 15, 6 e 1. Tá vendo? 7. E assim, essa última coluna, essa última linha nem precisa. Tá só para te mostrar como é que nós vamos construir isso daí, tá bom? Então, nessa primeira coluna, turma, nós vamos preencher assim, ó. Vai ficar 0 no 0, 1 no 0, 2 no 0, 3 no 0 e assim por diante, tá? Tudo bem? Aí, nessa linha, ó, essa primeira linha aqui, que é o 1, é essa primeira linha aqui, tá? Começa aí. Agora, na segunda linha, eu vou fazer 1 no 0 e 1 no 1, tá? Na terceira linha, eu vou montar isso, fica 2 no 0, 2 no 1 e 2 no 2. Qual é a vantagem de você colocar isso? Primeiro, é uma ferramenta matemática que você ainda não sabe para que serve. Tudo bem, nós estamos só acostumando como é que a gente monta isso, né? Tá? Olha só então, essa terceira, então aqui é a segunda linha, tá vendo essas duas? Essa última aqui é essa daqui, tá vendo? Então eu já sei, fazendo esse somatório que eu mostrei para vocês, eu já saberia o resultado, não precisaria necessariamente usar o fatorial.
Aqui, o 3 no 0, olha lá, agora é essa linha aqui. Eu vou fazer assim, ó, para você perceber que é aquela linha lá. Então, vamos só apagar aqui. Ó, então, isso daqui, tá? Olha lá. Então, é 3 no 0, 3 no 1, 3 no 2 e 3 no 3. Bom, continuando, ficaria esse mesmo procedimento, tá? Então, eu sei aqui no caso que o 3 no 2 vale 3, que o 3 no 1 vale 3, que o 3 no 0 vale 1, que o 3 no 3 vale 1, tá vendo? Uma propriedade importante é que, olha só, que a soma desses dois binomiais resulta esse daqui, que é o que eu fiz aqui, né? Então, evidenciando a conta que a gente faz, é só você memorizar, ó, pega uma linha qualquer e, ó, repare nisso daqui, tá vendo? Isso é uma propriedade importante que você precisa saber. Mas, você fala assim, professor, para que eu vou usar isso? Vamos imaginar aqui que eu tenho um número, que a gente chamado número binomial, x mais y elevado ao quadrado. Tá? Imagina isso. Ó, x mais y elevado ao quadrado. Ao aplicarmos a distributiva, nós sabemos que ficaria x ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não ficaria assim? Agora, repare, eu vou colocar aqui nessa cor, que aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 2 e aqui o coeficiente é 1. Então, repare nesta sequência numérica e repare aqui agora, olha lá. 1, 2, 1. Você está vendo? Ah, professor, e se nós fizéssemos x mais y ao cubo? Então, x mais y ao cubo foi feita uma aula anterior, já falei disso, né? Então, no x, ó, vou fazer aqui no cantinho para você ver. Como é que ficaria? X mais y ao cubo. Né? O interessante é que, para quem já viu essa aula do cubo da soma de dois números, nós sabemos que é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Nós vimos isso já numa aula anterior, certo? Agora, mais uma vez, repare aqui, ó, nos coeficientes, ó. 1, 3, 3 e 1. Aí o aluno fala, não, tudo bem, né? Aí eu achei essa linha aqui, ó, associado a esta aplicação numérica, tá? Aí você fala, para que serve isso? Basicamente, vou continuar essa matéria, tem muita coisa para falar, mas para você entender que existem as ferramentas e a matemática é a ciência da previsão futura. Então eu consigo determinar com esse triângulo de Pascal os coeficientes de qualquer x mais y elevado a n. Se eu quiser aqui achar o x mais y elevado a décima, com essa sequência eu consigo achar todos os coeficientes, né? Isso na matemática é usado, por exemplo, em criptografia, que é aquela tradução segura da sua senha do cartão de crédito do banco, por exemplo, tá? Então, uma das aplicações, mas nós vamos continuar com a matéria que tem muita coisa ainda para falar. Turma, aqui tem o somatório dos números binomiais, né? E uma das aplicações, para vocês verem para que serviria isso, né? Tem alguns examinadores que simplesmente eles vão pedir para você calcular essa soma e não querem saber mais nada, não vão te perguntar nada, simplesmente. Qual o resultado desse somatório? Então, nós sabemos que um somatório, por exemplo, com n igual a 5, que nós temos de maneira geral essa relação, n no 0, n no 1, n no 2, até o n no n, simplesmente esse somatório é 2 elevado a n, mas vamos ver aqui numericamente, cada passagem, como que a gente poderia entender isso, então. Então, 5 no 0, 5 no 1, 5 no 2, 5 no 3, 5 no 4, 5 no 5. Se nós fizermos 5 no 0, eu vou fazer 5 fatorial sobre 0 fatorial dividido por 5 fatorial. Aquela fórmula do n, só lembrando que a fórmula que a gente usa para calcular o número binomial, que é essa daqui, né? Que é assim, ó. Então, n no p
é n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, não é isso? Que a gente viu? Então, o que acontece aqui? Ó? Simplesmente eu vou usar essa fórmula. Eu uso o 5 fatorial, nesse caso, olha lá. P fatorial é 1 fatorial, e 5 menos 1 fatorial, que dá 4 fatorial. Fazendo as continhas, nós teríamos 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Somando tudo isso, eu tenho aqui 20 mais 10 mais 2, nós temos 32, certo? Sabemos muito bem que 32, deixa eu mudar de caneta, 32 é 2 elevado à quinta. Então, o resultado desse somatório é 32. Então, é o que eu falo para vocês. Ou o examinador vai pedir simplesmente para você calcular essa soma, ou quando tem alguma aplicação. Por exemplo, quantas combinações podemos realizar com as letras A, B, C, D e E? Sabemos muito bem que interpretando esse primeiro número binomial, eu tenho a possibilidade de não combinar nada, né? Então, eu tenho uma possibilidade de não combinar nenhuma letra, tá? Que, claro, nós vamos... Quantas combinações são possíveis? No final, você pode usar o 2 elevado a n e subtrair essa situação, né? Que se você considerar, aqui no caso o examinador consideraria que não há essa necessidade. Então, eu vou combinar 5 letras, ó, A, B, C, D, E, 5 letras uma a uma, eu tenho 5 possibilidades de combinação. Essa soma eu interpreto como um conectivo ou. Então existe essa possibilidade, ou, e a gente vai somando. Nessa parte do 5, 2 a 2, eu sei que eu vou pegar 5 letras e combinar 2 a 2. Por exemplo, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, depois CD, CE e assim por diante. Nós temos 10 possibilidades de combinação, tá? O 5, 3 a 3, a mesma coisa, daria 10 combinações. Então eu vou combinar 5 letras, 3 a 3. Então eu posso pegar o ABC, posso pegar o ABD, o ABE, o BCD, o CDE e assim por diante. Também nós teríamos, então, aqui também 10 possibilidades, tá? Se nós pegarmos agora das 5 letras, eu combinar as 4 letras, eu vou combinar ABCD, e aí, ou ABCE, ou B, C, D, E, mais uma vez nós teríamos aqui, ó, 5 possibilidades, tá? E combinar essas 5 letras, 5 a 5, né, que a gente poderia traduzir aqui como 5 letras combinadas 5 a 5, nós temos uma única possibilidade. Uma observação interessante é que nessa combinação de 5 letras 5 a 5, você percebe que se eu faço isso aqui, ó, eu mudei a letra de posição, né? Então, nesse cálculo específico, a ordem não seria importante. Então, em análise combinatória, nós veremos com mais detalhes, né? Análise combinatória é a aplicação dessa forma. Mas, repito, se o examinador simplesmente perguntar quanto vale uma soma dessa, né? Você vai colocar 2 elevado a n. O que acontece, que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, é isso daqui, ó. E se ele perguntar sobre esse somatório aqui, ó? Então, vamos tampar isso daqui. Aí ele pergunta para você, quanto que dá 5 no 2, 5 no 3, 5 no 4, 5 no 5? Ou ele coloca uma quantia grande, que não dá para você ficar calculando separadamente. Você vai ter que pegar tudo isso daqui, que é o 2 elevado a n, e subtrair essas duas parcelas, tá? Então presta atenção, ó. Se nós tivermos um cálculo em que o examinador perguntou daqui para lá, né? Só nesse exemplo você consegue perceber que fazer 4 cálculos de fatorial é muito mais trabalhoso do que fazer simplesmente 2. Então eu pegaria tudo isso daqui, faço 2 elevado a n e subtraio essa parcela aqui, tá? Então a gente sabe o que é o cálculo da parte inteira. Se ele pedir uma parte, basta pegar o todo menos a parte, que aí daria um resultado, tá? Então ficaria 2 elevado a n menos, no caso aqui 2 elevado a quinta, menos 1 menos 5. Então 2 elevado a quinta menos 6, tá? Se ele pedisse daqui para cá, por exemplo, tá? Então é isso aí.